hoje eu acredito muito quando alguém fala assim: "Ah, o amor de um pai, até de uma mãe, com filho adotivo é o mesmo de um biológico". Hoje eu acredito, Hum. porque principalmente, talvez até não sei como mãe, não posso falar como mãe, mas como pai, é um amor conquistado, é uma relação conquistada. Então, poxa, faz muito sentido esse tipo de comparação. E esticando só mais um pouquinho, e depois a gente vai precisar em algum momento falar disso na nossa conversa aqui, o apoio ao pai também, porque é um momento de muita incerteza para esse pai, né. A gente, falou, acho que hoje um pouco mais da mãe, de que muda hormônio, que muda tudo isso, mas tem a incerteza do pai também, porque é mais um para ele cuidar. Eu lembro de uma sensação que eu tive muito esquisita, que foi justamente nesse retorno que eu tive do hospital, que a Ana teve que ficar com o Alexandre sozinhos, porque era protocolo, eu tinha que sair por causa da pandemia, e aí você passa a ter a preocupação por 2, né. É. Então, naquele instante, aquela mudança de preocupação, e literalmente em horas, porque 1 hora atrás, antes do nascimento, você está preocupado com uma pessoa só, que estava grávida, mas uma pessoa só. Naquele 1 hora depois, dado todo o nascimento, dado toda a circunstância, você está preocupado com 2 pessoas. E tudo muito repentino. Para o pai é uma virada muito repentina, por mais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast. Eu sou André Coelho, estou aqui com a minha esposa, como sempre, Gabi Zaleski. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 29. 29, E a gente estamos tá vamos que vamos, né? que vamos, sempre, Sim. sempre, a gente não pode parar, sempre, straight. Vamos lá, e qual que é o tema de hoje, amor? O tema de hoje é o impacto da paternidade no mundo corporativo. E hoje a gente vai chamar uma pessoa muito especial, Terceira vez no episódio? terceira vez aqui no No Enem. UnineCast, o Anderson Bressan, vou chamar ele aqui. Seja E aí, Bressan? bem-vindo. Olá, Gabi, André, todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Já estou me sentindo de casa já. Você já é de Delícia, né? casa, já é sócio, cara. Já, mas, não menos importante agradecer aí toda a acolhida de vocês e do público também, dos episódios anteriores, que a cada dia mais eu me surpreendo, como a gente já tem bem comentado, de situações do dia a dia que a gente está simplesmente fazendo alguma coisa corriqueira e de repente alguém fala: "Ah, eu vi, eu assisti", comenta sobre, né, então não só viu, só não assistiu uma pontinha, acabou assistindo o episódio inteiro e comenta sobre aquilo e critica, positivo ou negativamente, mas dá seu feedback, isso é muito importante. Então, não menos importante, não só a vocês, mas agradecer a todos pela acolhida, pela audiência, sobretudo, né? Então, é extremamente gratificante tudo isso que está acontecendo. É Sim, muito legal, sim, né? a gente também quer agradecer. O canal tem crescido muito nos últimos 30 dias, né? E é contribuição de cada um, né? Então a gente está aqui também para lembrar para o pessoal se inscrever, curtir, compartilhar, né? Se está gostando do- dos nossos temas aqui que a gente está abordando, comentar, né? Ali no YouTube, fazer os comentários, que isso ajuda muito a nossa produção e a gente quer fazer cada vez melhor, quer atender melhor, quer entender o que o público tá esperando, né? E a gente Uhum. também quer aproveitar aqui, antes de começar, a gente podia falar um pouquinho da preparação do nosso evento, né? A gente está preparando ir ao Brasil em outubro e vai ser um encontro muito especial por ser o primeiro, eu acho, né? Ser o primeiro, a gente tá animado, tá com expectativa, tá se organizando ainda para poder compartilhar com todo mundo, mas a gente já tem data, né, vai Já, 5 e 6 de outubro desse ano de 2024, já temos alguns palestrantes convidados e confirmados. e vamos para o sul, Vamos para o sul, Santa Santa Catarina. Catarina. Nossa terrinha. Isso, ai que saudade de Santa Catarina. Terra que eu não nasci, mas que me acolheu muito bem aqui, que eu Ai, tô há Santa quase 10 anos é aqui. bom demais, nossa. Assim nasceu meu filho, inclusive, né? É daqui. Ele é catarinense. Que Show, massa, que show. massa. Legal. Bom, aos poucos a gente vai contando um pouquinho mais aí desse projeto, né? Tem muita Uhum. coisa para falar sobre ele. E a gente tem aí uns 4 meses ainda, quase, né? É, tem E bastante tempo. devagar a gente vai contando. Cada episódio a gente vai dar uma palhinha aí como é que a coisa vai andando, qual que é a ideia do projeto. Isso. Bom, Bressan, para começar aqui, é,
começar um pouquinho diferente do padrão, né? Eu gostaria de pedir para você se apresentar para o público que ainda não te conhece, por favor. Muito bem. Bom, meu nome é Anderson de Araújo Bressan, né? Mais conhecido como talvez alguns Bressan, como Anderson, enfim. Eu tenho 40 anos, eu sou engenheiro de produção mecânico pela FEI de São Paulo. Aí até a parte acadêmica também, né? Dá para ver no LinkedIn, mas pós em projetos, pós em gestão empresarial, certificação em compliance, certificação em projetos. Agora estou iniciando também um mestrado em direção e administração de empresas pela Universidade da Empresa de Montevideo, no Uruguai. Agora o que efetivamente é o mais importante, né? Sou pai do Alexandre, meu maior presente da vida, dado pela Ana, casado também, já perdi a conta, 14 anos, juntos já 18, já bastante tempo. Vivo aqui em Santa Catarina, como a gente bem comentou agora há pouquinho, né? Vivo em Joinville, cidade que eu vivo aí há 9 anos, já trabalho aqui na Tupi, talvez se não a maior, uma das maiores empresas da região, e como carreira justamente nessa área automotiva, né, Quagler, já com a experiência de já termos trabalhado, inclusive, na mesma sala, e até agora, inclusive, voltando à história da empresa que eu nasci, né, que foi a própria MWM, né, onde nós trabalhamos no passado juntos. Alguém que eu gosto, né? Bom, e como propósito de vida que eu entendo, né, que é contribuição. Aliás, até comentamos um pouquinho justamente no primeiro episódio, no episódio 6, na verdade, o primeiro que eu participei, Oi. sobre contribuir, né? E eu posso até citar esses próprios episódios quando eu escuto, às vezes no dia a dia, na situação mais corriqueira possível, alguém que sem motivo nenhum, simplesmente pelo fato de ter assistido, de ter entendido, de ter absorvido, concordado ou discordado, dizer, poxa, eu assisti, eu entendi, eu concordo, eu discordo, enfim, mas que emitam uma opinião. Isso, de certa forma, é um jeito de contribuir, né, com o que eu sei, com o que eu vivi, com a nossa experiência, com, enfim, tudo que a gente já pôde experimentar, e pode alguma coisa mudar a vida dessa pessoa, né, mudar para melhor, mudar para contribuir efetivamente para que a pessoa consiga levar mais leve os seus próximos passos. Então, eu entendo como isso, como missão de vida, como propósito de vida, também é meu propósito de vida. Muito legal, é bem isso mesmo, né? É bem isso. Esse é o propósito do podcast, né? O Unanicast, ele nasceu justamente para abordar assuntos aí da, da vida como ela é, né? Todo ser humano aí trabalha, né? Ele tem suas conquistas, as mazelas que vêm ali nesse ambiente de trabalho, né? Depois tem a vida social, tem a particular em casa, com a família. Então a gente gosta de abordar todos esses assuntos. Temos os nossos 5 pilares ali, que é justamente normalmente o que circunda aí a nossa vida, né? A nossa aqui de casal, né? Verdade. Legal, Bressan. Cara, a Eu gente. fiquei muito surpresa quando vocês sugeriram o tema. Sim. Eu não estava aqui na conversa e eu fiquei surpresa, assim, porque a gente já vinha falando sobre um dos episódios que você comentou naquela sala, né, que vocês construíram, uma sala de amamentação, não é de amamentação, de aleitamento, né? E, Uhum. e aquilo mexeu demais comigo, Bressan. E aí, quando o André me contou que vocês tinham sugerido esse tema de falar de paternidade, né, no mundo corporativo, falei, gente, que fantástico, porque, claro, eu sei que eu tenho uma bandeira forte, assim, de puxar, né, de falar Uhum. da mãe, das mulheres, mas quando você me contou, isso foi muito sensível da parte de vocês, pensarem, lembrarem do pai também. É, porque a gente fala da mãe e tal, né? A lactante, ou a gestante. E essa conversa que a gente teve, o Bressan comentou sobre, a gente estava falando sobre temas e tal, para fazer uma série mesmo, né? Essa é a real. Muito E massa. aí ele falou da questão da paternidade no ambiente de trabalho. Também achei excelente. Isso faz uns meses já, hein, Bressan, que a gente falou, tá marcado isso, né?
Faz. A gente no fim, a gente estava falando de projetos e depois aí, no contexto da vida pessoal, acabou Isso. entrando e até de liderança também, acabou entrando também paternidade, né, porque vamos lá, né, não tem como a gente dissociar a vida pessoal da profissional. Isso. A empresa que ou pseudo-gestor que diz que não, lá da catraca para fora você é um, da catraca para dentro você é outro, isso é impossível, né, isso é uma falácia, né, não funciona assim. Então, acabou surgindo esse tema, né, acho que a gente precisa falar um pouquinho dele também. Entendo sim, concordo contigo, Gabi, quando a gente fala que a gente tem que falar sobre maternidade. Eu vejo que as empresas ainda têm dificuldades para realmente lidar verdadeiramente com esse tema, é um fato. Mas também a gente não fala, isso até acho que é muito menos falado sobre a participação do pai, o papel social, inclusive, do pai na família, para os filhos, e até, sendo bem honesto, muitas vezes acaba tendo um papel de coadjuvante, e quando na verdade também divide estrelato. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso sim. Legal. O André, a gente conversava muito sobre Perfeito. isso, né. Logo Foi. que o Nicola nasceu, o André me ajudou muito, e você vê, eu ainda falo de ajuda, né, eu ainda falo: "Nossa, me ajuda". E não, não é uma ajuda, faz parte do processo, tá inserido ali, é uma participação, né, estar Não é junto da vi ajuda, né, é não, parte disso, já é uma coisa vamos dizer assim, é o teu implícita, papel, digamos né. assim, já é É, implícito. Na verdade, eu tive o privilégio, né, agora, né. no nascimento do Nicola, de eu poder estar acompanhando todo dia, o dia todo nos próximos primeiros meses, né, sei lá. Na Até verdade, hoje, quase né. os 2 primeiros É, anos, né. até hoje. Toda a gestação e até agora É, eu foi um tenho privilégio. muito mais tempo e disponibilidade de estar com eles, com o É Nicola. diferente, né. E na verdade foi desde a gestação, né, a maior parte da gestação. Então eu tive esse privilégio de poder acompanhar. Os meus 2 primeiros filhos eu não pude, trabalhava em condições que eu não poderia, né, não trabalhava em casa, por exemplo. Então eu sou grato demais, por essa oportunidade de eu me colocar numa oportunidade de poder, né, contribuir bastante com essa fase do Nicola, né. É, e presenciar coisas no comecinho da vida dele que talvez você a gente passou por Ah, cara, situações 99% dos pais eu acho que não conseguem a isso. gente passou por situações onde o André Eu se sou viu abençoado assim: mesmo. "Nossa, eu não lembro disso nos meus primeiros filhos, nos 2 Poxa, primeiros". Eu não Claro que eu não lembro. lembro, eu não estava. Cara, é doído. Assim, é gratificante que eu pude fazer diferente, mas é doído, porque essa licença paternidade, quantos dias? Acho que são 5 dias, né, se eu não me engano. legalmente 5 dias, algumas até estendem para 10 sob acordo, alguns acabam esticando com férias, mas legalmente 5 dias aqui no Brasil. Então, O cara, que não é nada, né, vamos ser bem sinceros, não é nada, não nada, é nada. nada diante da participação e contribuição que um pai tem nesse momento. Então, a Gabi aqui como mãe pode falar, o que que são os primeiros 5, 10 dias? Nossa senhora, não deu tempo nem de ajustar o relógio biológico da gente ainda. Mas você sabe que eu tô aqui pensando, eu não sei se a gente vai entrar tão profundo nesse tema, mas se os hormônios da mulher muda ali no dia que nasce, já começa toda a alteração, hormônio é uma coisa que contagia, né, Uhum. não é só a único, não é só da biologia da mãe, ele tá ali, é muito importante que a mãe também esteja bem junto naquele contexto familiar. Eu fico imaginando, assim, se o pai não pode estar presente, se ele tem que trabalhar, ele chega em casa exausto. Então, assim, a gente talvez não se aprofunde tanto a isso, mas assim, ó, o papel do pai é fundamental para a mãe se sentir acolhida, porque a mãe também tá tão focada no bebê, né, naquela nova vida que tá chegando, se ele tá comendo, se ele tá dormindo, se ele tá fazendo as necessidades, se ele tem frio, se ele tem calor, se ele tá feliz, se ele pegou sol, se ele não pegou. E quem é que cuida da mãe, sabe? Se não eu sei, tem rede de apoio,
tem a mãe da mãe, uma tia, uma parente, uma amiga, eu sei que tem, mas eu vou falar como mulher, assim, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você quer o teu companheiro, né, a pessoa que tá ali que esteve te apoiando todo o tempo da gestação. Então, como mãe, como esposa, eu posso dizer isso, assim, é fundamental o papel de vocês. É. Você sabe que, Bressan, vou comentar um negócio aqui bacana que eu senti. Tô falando, Bressan, para falar de pai para pai aqui, né? Claro, claro. Veio uma coisa agora na minha cabeça muito massa, um sentimento, que é o seguinte: eu, estou tão presente na vida do Nicola, desde antes dele nascer e depois que nasceu, que eu brinco com a Gabi que se eu pudesse amamentar, tivesse leite no peito, a gente ia brigar quase igual para igual. Verdade. Te Porque, assim, entendo super bem, viu? cara, porque como eu tô tão perto, a única coisa que claro, tô fazendo uma analogia aqui, mas assim, perto do que eu já vivi nas minhas outras 2 experiências, isso é muito intenso, o que eu tô podendo viver com o Nicola. Então, se eu pudesse amamentar, eu falo pra Ai, Gabi, se eu pudesse amamentar, seria eu um te ajudava alívio. mais ainda, pra você poder, tipo, dormir bem um Descansar. dia, uma noite, né. Porque ele ainda mama, por exemplo, então à noite. E é mama no peito, não é lá fazer a mamadeirinha e beleza, não, é no peito. Então, assim, se eu pudesse dividir isso, eu faria. Então, É, mas essa é os tão primeiros meses é intenso. fundamental. E acho que acredito também, defendo a tese que é importante para o próprio bebê, sabe, para o bebê se sentir acolhido, ele ouviu a voz do pai o tempo todo, né, na gestação, então, assim, estar ali associando aquela pessoa, aquela voz é fundamental. Não, e é massa que eu tive aquele momento que A eu fiquei golden com hour? ele. É. Ah, o André teve uma experiência, a gente teve uma escolha, a gente conta isso num dos episódios, que como foi o parto do Nicola, e o André teve a experiência da hora dourada, que ele não sei se você já ouviu falar, Bressan, que é quando o bebezinho nasce, de poder estar em contato pele a pele com a mãe. Então o cordão umbilical foi cortado muito tempo depois, acho que uns 5, 6 minutos depois, não 15 foi minutos logo depois. 15? Chegou a ser 15. Então, assim, nem foi logo depois que nasceu. E o Nicola ficou comigo por volta de 1 hora e meia. E aí, quando Eu cortei. as parteiras foram cuidar de mim, o André que ficou com ele. Então, assim, o André pôde deitar na cama, ficar com ele no colo por acho que quase 1 hora também. Eu Então tirei eu essa tirei minha camisa, né, e ficou pele com pele também, foi muito massa, uma muito massa. experiência muito incrível. Não nasceu no hospital, A né. gente deixar essa história, assim, para quem está escutando, os pais, assim, né, eu espero que os pais que nunca pararam para pensar nisso, porque você também é suspeito falar, né, Bressan, mas assim, ó, pessoas que não tiveram oportunidade, talvez nem pararam para pensar o quanto isso é importante para um filho, né. A gente vai entrar no assunto agora de falar da corporação, mas eu acredito que um pai feliz, com o coração quentinho, sabe, sabendo que fez parte daquilo com seu filho. Nossa, a hora que ele chega na empresa e sabendo que tá tudo certo em casa, eu acho que é outro nível, né. É. É outra realidade, é outra realidade. Eu confesso para vocês aqui que até falar sobre esse assunto aqui hoje sem me emocionar já é uma vitória, porque eu lembro que no começo tudo que eu falava a respeito eu já chorava, colocar a emoção muito à flor da pele, sabe. Eu, eh, até na hora do parto não foi no hospital, no caso do Alexandre, né, o parto foi no hospital, foi uma cesárea, mas foi tudo muito tranquilo, sabe. Bom. A própria até o doutor Gastão Schwarz aqui, que já um decano aqui de Joinville, hoje já aposentado também, até curiosamente, minutos antes do parto, eu cheguei, doutor Gastão, falei, uma curiosidade que me bateu, quantos partos o senhor já fez? Falei, não por nada, só para da tua experiência, né? Não para saber se vai dar tudo certo ou tudo errado, nem nesse aspecto nem surgiu curiosidade. Ele falou assim: olha, que eu contei já tinha dado mais de 15.000. Mas eu já parei de contar já faz mais de 10 anos. Eu falei: "Meu Deus do céu", alguma coisa do tipo, então era alguém bastante experiente. Mas o que me chama bastante atenção, que eu lembro, assim, do momento do parto,
foi muito protocolar, né, porque foi bem no momento, no auge da pandemia. Hum. Então, do ponto de vista de procedimentos, de protocolos, foi extremamente denso, foi bem pesado, diga-se passagem. Tivemos algumas limitações, assim, o momento que acho que mais me deixou desconcertado, vou confessar para vocês, foi quando foi necessário que eu saísse do hospital. Ele nasceu às 9h23 do dia 25 de junho, e aí eu tive que sair logo depois de toda a preparação, a tentativa do primeiro, depois pesar todo aquele momento, né, que é um êxtase. Eu confesso que eu nunca senti sensação igual na minha vida. Eu brinco que, apesar de nunca, graças a Deus, ter tido a experiência de me entorpecer, mas eu me senti entorpecido, sabe? Hum. Você fica em êxtase, eu não sei explicar a sensação, mas é muito boa, é muito prazerosa. Mas o que mais me chamou a atenção foram alguns pontos. Logo que ele nasceu, aquele momento eu não pude cortar o cordão umbilical, até pela razão da Covid, da pandemia, do protocolo, né? Mas eu vi cortando, uma coisa que, para ser sincero, não me apetece em nada ver coisas de sangue, esse tipo de coisa, não é do meu feitio, mas eu vi tudo ali, inclusive parte do procedimento em si cirúrgico, e estava ali, estava tranquilo, sabe? Nenhum problema nesse sentido. Bom, e ele nasceu, aquele êxtase, ele nascendo, enfim. E o que mais me chamou a atenção foram dois momentos. O primeiro momento que ele estava chorando, tudo dentro da normalidade, graças a Deus, e ele foi colocado sobre a Ana. Ela até coitada, falou assim: tava tudo normal para vocês, eu tava toda amarrada lá, né? E realmente, é bastante complicado nessa situação. Mas eu vi a situação ali, eu vi a cena dele sendo colocado sobre o peito dela, Hum. né? E ele parou instantaneamente de chorar. Ai. Ele parou instantaneamente de chorar, ele acalmou, né? E aí, tudo bem, eu vi aquilo ali e tal, foi aquela cena, né, bonita de ver, foi o primeiro contato em si e tal. Aí, logo depois, os médicos já colocaram ele no meu colo para fazer o processo de pesagem, enfim. E aí ele começou a voltar a chorar. Só que ele voltou a se acalmar depois que eu comecei a falar com ele. E uma coisa que a gente acha que é bobagem, mas eu fiz muito isso durante a gravidez, foi conversar com a barriga, né? Conversava mesmo, ficava pertinho assim, falando, o menino, né? Bem, bem, bem nessa tocada assim, sabe? Nesse tom, assim, menino, meu filhotinho, como é que você tá, cara, né? E depois, esse diálogo foi o que começou ele se acalmar. Eu falei: "Puxa vida, eu até então era só era uma tentativa, sendo bem honesto, né, que já tinha ouvido falar, alguma coisa do tipo, mas quando eu experimentei na prática que aquilo funcionou e ele se acalmou, ele se acostumou comigo, vamos assim dizer, eu entendi 2 coisas, que ali o amor e o contato de mãe já era biológico e o meu precisaria ser conquistado. Hum. Isso ficou bastante claro na minha cabeça, né, que ali a minha presença ela precisaria ser conquistada. Depois, em algum momento, obviamente, pela presença, hoje, eu vejo ao chegar em casa aqui que já, pai, já grita de longe, já sai correndo, isso é muito gostoso, mas é um processo de conquista, porque naquele instante, e hoje eu acredito muito quando alguém fala assim, o amor de um pai, até de uma mãe, com filho adotivo é o mesmo de um biológico. Hoje eu acredito, porque principalmente, talvez até não sei como mãe, não posso falar como mãe, mas como pai, é um amor conquistado, é uma relação conquistada. Então, poxa, faz muito sentido esse tipo de comparação, tá? Hoje eu acredito muito nela e eu experimentei ela, porque é um amor conquistado, é um amor que você tem que se doar. A criança é um ser inocente que está literalmente chegando agora, Puro, e que né? também está aprendendo tudo puro, extremamente puro, e que está se acostumando com aquilo que você entregou para ela até então. Então, basicamente é isso, a tua entrega versus o que ela já recebeu, e aí isso, transforma e planta essa relação, né, faz essa relação ser frutífera e próspera. Nossa, com certeza. Meu Deus, eu fico lembrando aqui também, é muito linda essa emoção no momento. E você Eu vê fiquei. Ah, hum, deixa, desculpa interromper. pode falar. Ah,
Pra você ver, Bressa, quando você comentou que ficava emocionado, assim, sempre, né, a gente fica muito sensível, né, quem participa Sim, de tudo. Eu também fiquei bastante e eu ficava emocionado muito, não só por ver o Nicola, mas de lembrar a força que a Gabi teve, né, dos 37 horas de trabalho de parto e, eu me emocionava de ter presenciado um momento tão forte entre os 2 e ela ter sido tão forte de um parto natural, de uma criança com mais de 4 quilos e tal. E despertou em mim Nas primeiras essa semanas você estava tão emotivo, né? nossa senhora, eu chorava só de ver o que eu vi, sei lá, era É. bom, Então, aí o que eu falo que os hormônios, a emoção, é a mexe com família todo mundo, toda, não mexe é com só todo mundo. a mulher, a mãe, é a família toda. todo Tanto mundo. que despertou em mim foi muito engraçado, agora depois eu sosseguei e voltei a pensar nisso de novo. Despertou em mim uma vontade de aprender a ser dolo, fazer um curso para ser dolo. São pouquíssimos doulos que existem no mundo, né, mas me deu vontade, cara, de levantar uma bandeira para Apoiar os motivar e pais. apoiar e tentar passar um pouco do meu sentimento para eles, da importância que é o pai estar muito próximo, a figura masculina ali muito próxima, e tanto para a mãe como para o filho que está nascendo. Então eu pensei, sabe, até aquele papel enorme que eu entendo que o pai tem, quando acaba de descobrir a gravidez da esposa, né, e que você ali vai começar a fazer um trabalho enorme junto, vocês 2 ali, o casal juntos, a força que e a importância que o homem tem, o pai tem desde ali, Sim. desde aquele comecinho de motivar a mãe, a tentar a fazer todo aquele processo ser o mais saudável e gostoso possível de memórias, das lembranças, que isso vai ficar para sempre, né. Então, me despertou muito nessa época essa vontade. É Quem le sabe ainda é um legal que segundo, esse podcast, no esse quarto, na verdade. episódio, vocês estão motivando os pais e os novos pais a participarem de tudo isso, porque Essa é a ideia. eu acho que essa nossa geração está trazendo isso, sabe? Falar de nascimento, trazer de novo à tona a humanização, né, dentro até do parto, pra você ver a história do Bressan, a gente está sabendo agora, é até superficial, eu sei que tem mais detalhes, mas assim, mesmo uma cesárea, porque a cesárea hoje salva vidas, né, mesmo numa cesárea, tem como ser humanizada. O bebê ir para o colo da mãe, Uhum, sabe, depois o pai poder pegar. Eu sei, gente, eu não quero também generalizar, porque eu sei que tem situações onde a vida da mãe e do bebê estão em risco, que não, isso, essas coisas não são possíveis, mas em tantas outras que é possível, uhum, né, eu acho que se o pai e a mãe, ou principalmente o acompanhante ali da mãe tá, eh, consciente e sabendo dos procedimentos e como faz, participar disso é muito importante. E aí tá, tudo bem, essa parte a gente sabe que na época da pandemia não foi possível, muita gente passou por isso, então eu imagino o quanto deve ter sido difícil, né, Bressan, muitas coisas vocês quiseram viver e não puderam, mas assim, e depois a hora que vai pra casa, né, depois a hora que vai pra casa muda a rotina da família inteira. Por mais quem já Uh, tem filhos, né, a gente teve essa experiência, eu principalmente tive essa experiência pela primeira vez, muda completamente toda a rotina. Não é só para a mãe que muda, muda para o pai também, porque o pai também naquele momento ele já não tem mais a esposa 100% do lado dele, porque ele sabe que a nossa atenção vai para o bebê. E aí nesse momento ainda o pai, além de tudo isso, também a rotina dele continuou, vamos dizer assim, normal, né, porque tem que voltar ao trabalho às 8 horas por dia, tem deslocamento, volta, ainda tem o bebê, então eu acredito também que seja um desafio para vocês. na volta ainda vai passar no mercado para comprar fralda, porque Ah, sim. acabou. Mas e aí, então a gente vamos entrar no tema?
na parte do mundo corporativo, E a pois é, paternidade no essa mundo parte a corporativo. gente não viveu isso, né, É, Bressan? Conta pra gente um conta pra pouquinho. gente, Bressan. Vamos lá. Eu ainda tive um período de licença paternidade um pouco diferente, né? Na verdade, eu não tive uma licença paternidade, eu tive um layoff, né? Naquele período da pandemia, ah, alguns 2 meses antes, eu acabei entrando em férias, depois aquele período aí de uma suspensão de contrato aí do que o governo auxiliou e depois layoff propriamente dito, suspensão de contrato, né? Então, no período que ele nasceu mesmo, eu estava em suspensão de contrato. Do ponto de vista de tempo, foi perfeito, porque eu tive aí de junho, que ele nasceu, até novembro, onde eu fiquei afastado, ah, cuidando aí, ficando aqui em casa. Foi uma imersão nesse novo mundo. Isso Por aí. outro lado, obviamente, pensou aquele justo outro lado do pai, que é a parte financeira. Falar como é que vai ser, aquela incerteza toda daquele ambiente, essa pandemia vai até onde, vai acabar com o quê? Ainda a questão da contaminação, que era muito presente, então, aqui, para entrar em casa, era um protocolo, né? Nesse instante, eu consigo olhar justamente onde a gente entrava e desinfetante hospitalar para entrar, porque assim como vocês também não têm rede de apoio aí, a gente também não tem rede de apoio aqui no Sul, éramos nós três, e para cuidar dele, nós dois. E assim foi, né? Os avós tiveram condições só de conhecer 3 meses depois, enfim, e ainda com todo protocolar, tendo que testar. Na empresa e nas empresas, o que eu vejo, hoje até existe, principalmente em partes administrativas, até um pouco mais de sensibilidade nesse sentido. Ah, Você tem até em geral um pouquinho mais do que os 5 meses, do que os 5 dias, mas eu vejo até uma tentativa de se emendar com férias. Legal. Então, já tem algumas iniciativas fora de legislação, mas todas válidas e todas legais, diga-se passagem, para tentar esticar esse período de convívio, né? Eu vejo que hoje isso é mais natural quando um pai pede isso, ou às vezes até quando ele não pede, já fala, cara, você quer tirar férias junto? Uhum. Então, isso hoje eu vejo com um pouco menos muito mais frequência do que via no passado, né? O que eu ainda estou começando a ver, mas ainda mais particular da minha experiência, mas não tanto no ambiente geral, do incentivo à participação do dia a dia. Por exemplo, não é só a troca de fralda, eu ainda falo com muito orgulho que a primeira troca de fralda, o primeiro banho, tudo eu tive a oportunidade de fazê-lo, né? Fui assistido, inclusive as enfermeiras do hospital onde o Alexandre nasceu foram extremamente queridas, foram pessoas que, assim, elas até transcenderam os protocolos da pandemia para serem tão próximas, né? Foi bastante difícil o período, mesmo assim, né? Mas eu vejo que ainda essa conversa de incentivar o pai a participar é muito recente, né? Eu diria muito restrita a grandes centros ainda por, né, razões naturais. Das empresas que têm melhor condições para isso estão conseguindo fomentar um pouquinho mais, tá? Mas ainda assim, isso tudo é muito novo, isso tudo ainda é muito embrionário, os próprios pais estão aprendendo a fazer, as próprias escolas estão aprendendo a fazer. Eu cito um exemplo aqui que eu experimentei. Eu lembro todo início de ano tem o grupinho de WhatsApp aqui da sala, né? E Uhum. aí eu percebi que eu não fui adicionado no grupo assim quando o Alexandre mudou de turma, saiu do berçário e foi pro maternal 1, né? Eu falei: "Não tem mais o grupo?". "Ah, tem, é que a gente adicionou só as mães". Eu falei assim: "Então você pode tratar de me adicionar de volta, porque eu quero estar acompanhando, quero ter eu quero saber o que está acontecendo, né". Que é o normal adicionar as mães". Então, às vezes, isso eu já peguei algumas vezes, o pai ele acaba sendo tolhido de participar, mas não por mal, é porque os viés inconscientes, né, o lugar comum, o tradicional é a mãe cuidar, aí o pai prover, né. É possível fazer as 2 coisas, não é ajudar, é dividir, né. Então, agora também aqui reconheço, a mãe naturalmente
é a pessoa mais exigida. Isso aí, não sejamos hipócritas aqui de falar assim: "Não, o pai tem condições de fazer 100% igual a mãe". A gente tenta, a gente quer, a gente deseja, mas tem uma questão até que é biológica, e a criança até, por alguns momentos, eu lembro, e até hoje, na verdade, o Alexandre fica pedindo: "Ô mãe, ô mãe", falei: "Cara, chama o pai um pouco, livra tua mãe um pouco, deixa ela um pouco em paz, que senão nós 2 sofrem aqui de nervosismo", né. Então o lugar comum, o tradicional chama sempre pela mãe. E o pai, às vezes, ele tem que se posicionar e chegar de falar assim: "Eu também tô aqui, também tô dividindo, tô no que eu posso aqui, tô entregando junto", porque naturalmente vai ser sempre mais difícil para a mãe, isso é fato, isso é biológico, mas a gente pode chegar com se não igual, 50% para equilibrar, muito próximo disso, com até apoio, né. Aham. E esticando só mais um pouquinho, e depois a gente vai precisar em algum momento falar disso na nossa conversa aqui, o apoio ao pai também, porque é um momento de muita incerteza para esse pai, né. A gente, falou, acho que hoje um pouco mais da mãe, de que muda hormônio, que muda tudo isso, mas tem a incerteza do pai também, porque é mais um para ele cuidar. Eu lembro de uma sensação que eu tive muito esquisita, que foi justamente nesse retorno que eu tive do hospital, que a Ana teve que ficar com o Alexandre sozinhos, porque era protocolo, eu tinha que sair por causa da pandemia, e aí você passa a ter a preocupação por 2, né. É. Então, naquele instante, aquela mudança de preocupação, e literalmente em horas, porque 1 hora atrás, antes do nascimento, você está preocupado com uma pessoa só, que estava grávida, mas uma pessoa só. Naquele 1 hora depois, dado todo o nascimento, dado toda a circunstância, você está preocupado com 2 pessoas. E tudo muito repentino. Para o pai é uma virada muito repentina, por mais que ele tenha a visualização da barriga, tudo, aquele fenômeno, mas a materialização, pelo menos para mim foi, né, a materialização concreta, falou assim: "Putz, sou o pai", né, é no momento que você vê 2 corpos ali Aham. distintos e que você tem que ser o provedor de 2. Então ali também a gente precisa falar também sobre o cuidado sobre o pai, o psicológico, todo amparo sobre ele também. Eu lembro uma vez que isso que o Bressan tá falando, eu lembro uma vez que você disse assim, a gente estava dirigindo, você lembra disso? A gente estava no carro, Hum. não lembro pra onde ir, a gente estava indo pra algum lugar, e aí você falou alguma coisa nesse sentido, falou assim: "Não, porque agora não é uma só, agora são 2. Eu me preocupo com os 2". E foi a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim: "Uau, é verdade". Não é só mais só eu, né. Não, isso é realmente uma coisa bem louca, como o Bressan comentou aí, você de uma hora para outra ali, você sabe que tá dentro da barriga, mas ainda não tá ali fora, né, eh, não tá respirando fora, né. É um negócio e eu imagina, meu é minha terceira experiência, É. e parece que parece não, né, sempre é nova, né, é nova, essa foi totalmente diferente, diferenciada para mim, mas é nova. E eu posso ter, sei lá, 4, 5, 6, 10, todos vão ser aquela experiência nova. Para mim porque a gente é diferente, né, a gente muda, cada dia a gente muda, então a nossa sensação é diferente, é a coisa mais linda do mundo. É, e a oportunidade que a gente está tendo de conversar abertamente, né, usando o benefício da internet, conversar abertamente sobre isso, porque na época dos nossos pais, gente, era tudo muito diferente, né, trabalhar era diferente sem internet, viver era diferente, né, a gente vai trazendo daí as crenças e tudo que vem junto, então a oportunidade que a gente está tendo de mostrar que não é só o mercado que está mudando, né, não é o mundo que está mudando, não são só os business que estão mudando, as famílias estão mudando, né, a forma de conviver, famílias juntas estão mudando, então acho que o olhar se voltando para o pai, eu acho isso muito fundamental. E eu acho que isso é a essência de tudo. Eu acho que isso deveria ter sido assim há muito tempo atrás, se perdeu por algum motivo, e hoje está voltando à tona. É, é, isso é muito importante estar sempre abordando. Mas a gente não Pe pode esquecer, eu vou só fazer puxar o gancho aqui para a gente entrar nesse assunto. A gente não pode esquecer que mesmo falando dessa nova forma de um olhar mais sensível para a família, especialmente com o homem, com o pai,
gente, como que puxa isso para dentro da empresa? E concilia, né? Vamos conciliar a carreira profissional, que tem que estar ali continuando justamente para continuar a prover, né? Como é que Aquela funciona a família que está cabeça? crescendo. Como é que fica a cabeça? Porque, assim, para mim foi muito difícil. Eu tô voltando só agora, Bressan, 2 anos depois, eu tô voltando pro mercado, ainda de uma maneira empreendedora, né, no nosso negócio, mas agora que eu tô voltando e eu tenho dificuldades ainda, na memória, eu tenho dificuldade ainda de desligar do aplicativo, de não estar toda hora sabendo, porque a gente recebe notificações a todo momento, né, troca de fralda, foto e tudo mais. Então, assim, é difícil ainda me desligar. Como é que funciona pra vocês? Olha, a gente tem que viver, né, tem que continuar, não tem muita opção não. Como eu bem comentei, eu tive um período bastante longo de licença paternidade aí, né, pseudo licença paternidade, período que eu pude ficar com ele. Depois o retorno, quando eu voltei, a Ana ainda estava de licença maternidade, né, mas muda muito o jeito de trabalhar. Hoje eu consigo entender uma frase que meu pai sempre disse, que falou assim: quando por vocês eu tolero muita coisa, né. E é bem verdade, porque às vezes hoje inevitavelmente a gente, eu digo por mim, né, não vou nem falar em terceira pessoa, falei primeiro do singular. Eu penso muito hoje antes de tomar decisão, antes de responder, antes de ser até bocudo, né, quem me conhece sabe que apesar de ter bastante paciência, mas quando ela estoura também, mas hoje, antes dela estourar, tem mais criou-se um estágio adicional, estágio, né, e fala assim: "Putz, espera aí, tem mais alguém para defender aqui, tem leite de alguém para pagar aqui". Então não é bem assim. Eh, a gente acaba mudando um pouco do jeito que a gente gira, não tem como não pensar diferente. O senso de prover, ele sempre vai existir, né. Quando a gente recebe a notícia que vai ser pai, fora a felicidade, mas a primeira, o segundo pensamento instantaneamente que vem é falar assim: "Putz, como é que eu vou fazer para agora para continuar mantendo e prover tudo que precisa?", ou alguma coisa muito similar a isso. Dificilmente o homem que não vai pensar nesse sentido, falar assim: Agora mais uma boca para comer", né. Muda muito o jeito de pensar. Por outro lado também, isso acontece com a mulher também que trabalha, o que eu percebo e experimento, isso é muito bom, é que desenvolve o senso do aumenta o senso da responsabilidade, até do do senso de querer lutar, né, Hum, do senso de querer guerrear pelo bem. Porque você tem alguém para defender em casa, você tem que proteger alguém em casa, né. Então isso tudo muda muito e muda de uma forma muito sensível e muito bonita, isso é positivo para as pessoas. É por isso que é positivo, agora falando até financeiramente falando, é positivo para as organizações, incentivar isso, de empoderar isso, porque a pessoa estando profissional, estando empoderado, entendido que ele tem um ambiente seguro para ser pai, ele vai produzir mais e melhor e digo mais, ele vai querer ficar lá. Para que ele vai querer sair desse ambiente que o protege, que acolhe a sua família? Não Aham, tem por que fazer isso. faz todo é um sentido. grande diferencial, né. Exato, sabe. E às vezes, parece distante, mas não é, porque, o senso de proteção é pela segurança familiar. Se esse ambiente prover esse senso de segurança, tá tudo certo. Tem a componente salário sim, tem a componente renda familiar sim, mas tem a componente que não é desprezível, eu diria que é tão importante quanto ou mais, que é a componente segurança familiar. O ambiente profissional que provê segurança familiar é um ambiente que retém pessoas, positivamente falando, é um ambiente que protege essas pessoas, elas querem ficar lá, porque lá elas estão protegidas e, por conseguinte, protege a sua família. Não tem como não pensar nisso. Então, é tudo muito recente ainda. Recentemente começou a se associar as duas coisas, né, que é possível ter sim um bom profissional e ter sim esse mesmo profissional acolhido, protegido, para que ele proteja a sua família, né. O que Exato. o homem quer é a sua família protegida. É só isso, é simples, é instinto. Não, É. tá totalmente ligado. Isso realmente é mais uma coisa que está implícita, realmente. Essa
Isso que eu achei muito, muito interessante isso, sobre essa de que é até interessante para o ambiente empresarial ali, para as lideranças e para todo o sistema que, que incentive realmente que dali, daquele funcionário se iniciem famílias, né? E que as famílias cresçam, porque realmente eles às vezes vão se aplicar mais, vão se aplicar melhor, né? No ambiente de trabalho, vão querer melhorar, né? Sim, Progredir dentro da empresa, fazer Sim. carreira, tudo vai mudar. Isso é uma coisa interessante para mim. Na época que nasceu o Lucas e a Vitória, que eles nasceram, eu lembro que eu estava nessa fase de carreira, né? E, e era interessante porque, tudo bem, você pensa que vai aumentar aumenta os gastos, mas eu pensava muito também, poxa, eu quero progredir, né? Quero mostrar a família crescendo, quero mostrar a coisas melhores para esses serzinhos aí que estão chegando, né? legal. Isso também é uma coisa que vem automática. Eu acho que eu entendi o ponto do até incentiva os homens, né, Uhum. a aumentar suas famílias, porque ele tem a segurança. E no mundo na atualidade hoje, pensando hoje mesmo, assim, a gente tem daí eu vou puxar um pouquinho para o lado feminino, não é só os homens que têm essa preocupação, "Ai, o mundo tá assim", ainda pensando em Brasil, a questão de grana mesmo, né, "Ai, tá é caro e tal", mas a mulher também pensa nisso. "Ah, para ter um filho a mais". Eu vi eu fui mãe muito mais velha, né. Não por esse motivo, mas eu priorizei, eu queria trabalhar primeiro, ter minhas experiências profissionais, mas eu acho que essa questão de segurança mesmo, de colocar uma criança no mundo, não deva ser fácil. A gente vive uma realidade totalmente diferente, então talvez seja um pouco eu não tenho essa experiência, eu não tive filho no Brasil, né, então eu não sei como é um filho no Ah, Brasil. Então, aqui é diferente, aqui acaba se tornando uma coisa mais mais leve, não parece? totalmente, não Isso dá é para uma coisa que eu ia comparar. falar. Aqui eu tenho a experiência dos 2 lados, eu posso A falar questão dessa custo parte, não é né. uma questão, Essa sabe? questão é um custo a mais, aqui não Uhum. é. Aqui você não pensa assim, porque as coisas são tão acessíveis e você tem um incentivo tão maior do governo, inclusive até quando você vai fazer seu imposto de Hum. renda, até uma certa idade, na verdade até 17 anos, né, você tem um retorno por Anual. filho, considerável, que se você retorna isso, fica bem, fica mais leve, fica muito mais leve. Eu sempre falei isso muito pro meu pai. Meu pai falava assim, né: "Ah, mas um filho", quando a gente comentou, né, que a gente gostaria de ter um filho e Mais tal, um, a gente quer mais e um. agora que a gente quer mais um e tal, ou 2. Aí meu pai já fala: "Você tá louco, é um gasto". O pai teve 3, né, sou eu e mais 2 irmãos. Mas também era Então, outra época, né, então ele teve numa era época que mais fácil. era mais fácil, né, eu já tô com quase 50, né. Mas assim, eu sou o filho mais novo. E aqui eu falava: "Pai, espera aí, aqui é diferente mesmo do Brasil". Então, é Não, outra a coisa. gente comenta sempre, dá umas pinceladas, assim, nos episódios, mas assim, é incomparável. A gente sabe que a maioria dos brasileiros tem os objetivos e algumas mulheres até sonham com enxoval americano, né, porque é tudo muito acessível. Eu fui comprar coisa para o Nicola 2 semanas antes dele nascer. Comprei as coisas, a maioria pela Amazon, no mercado, ia numa loja ou outra, assim, loja de bairro, e você compra, é a melhor qualidade, as melhores coisas por $10, $7. Eu lembro que eu comprava, assim, uns conjuntinhos que eram 4 conjuntinhos de body, a gente chama no Brasil de macacão, né, não sei se chama body Uhum. no Brasil. Macacãozinho, eu comprava, assim, 4 conjuntinhos, $8. Então, assim, Nossa. não dá E pra bons, né, de comparar, qualidade ainda, né. Carter's, não era e assim, eu nem eu compro muita coisa no Walmart, só que o Nicola, assim, era muito mais barato comprar na Carter's, né. E eu sei o quanto custa essas coisas no Brasil, e não é a mesma qualidade, então assim, só de isso que eu tô falando só de roupa, nem tô falando de fralda descartável, não tô falando de acessórios, não tô falando de
parto, se for um parto que não consiga ser pelo SUS, nem estou falando de plano médico. Nossa, o plano médico é uma piada, a gente paga bem $100 no plano médico. Então assim, não dá para comparar essas coisas com o Brasil. Então, eu entendo, assim, a preocupação, né, das famílias no Brasil, mas eu acho que isso tudo tem que ser: "Ok, vamos avaliar isso", mas, assim, não vamos esquecer que existe uma coisa muito mais forte por trás de só um custo a mais, né, existe deixar um legado, aumentar o número das Uhum. pessoas na família, eh a gente fala muito sobre isso, né, de você é uma pessoa a mais que vai levar a tua história pra frente. Você sabe que eu falando disso, eu lembro de uma frase, Bressa, eu não lembro se a gente já comentou em outros episódios. A gente fez o episódio 6 e o 13, certo? Uhum, isso mesmo. A gente tá no 29. Eu acho que a gente já comentou, mas eu gosto de frisar isso sempre, se quem não assistiu os outros, que assistam, mas eu vou contar aqui, que eu ouvi uma frase que não é da pessoa de quem eu ouvi, né, não sei quem criou essa frase, quem inventou pela primeira vez aí, quem acabou colocando na internet, mas que quando a pessoa fala assim, ah: esse mano tá perdido, eu não vou ter mais filho, não vale a pena mais, a Hum. gente não pode ter filhos e porque tá tudo muito louco". Aí a frase era a seguinte: "O mundo tá assim porque pessoas boas como você pararam de ter filhos". Isso mexeu com a Cara, gente, né. isso mexeu muito. Isso mexeu muito no sentido da responsabilidade que a gente tem, né, de, entre aspas, proliferar essa prole do bem, né, para um mundo melhor lá na frente. Se a gente sabe que estão nascendo 1000 crianças por dia, daqui 30 anos a gente tem 1000 adultos de 30 anos, que tiveram aquela educação decente ali, né. Então, eh, isso é muito interessante, isso é programável, né. Gente, e falando em filhos, o meu acabou de acordar, já saiu do quarto, eu vou ter Já que já sair. deve estar a caminho, inclusive, já. Bressan, e sobre o suporte corporativo aos colaboradores? Muito bem. Vai ser quase um replay do episódio número 6 sobre liderança, Aham. mas não tem como a gente não falar a respeito. A gente, às vezes, muito espera da empresa, a instituição fornecer suporte para a pessoa. É claro que com programas fica muito mais fácil, se propagar apoio para o novo papai, para a nova mamãe, que são funcionários da empresa, mas na ponta está muito mais na mão do gestor fazer a sua missão com as suas pessoas do que com a empresa em si. Vou dar um exemplo muito típico. Por exemplo, poxa, principalmente nas primeiras semanas, os primeiros meses com relação à puericultura, né, com apoio com pediatra, todo aquele acompanhamento do crescimento. Por que não o incentivo, dar um jeito até da equipe, mesmo para quem tem times que dependem de apoio fabril, né? Que sim, é mais complicado, não sejamos aqui cegos a esse tipo de realidade, mas também é importante para esse pai de acompanhar, de estar junto, de entender o crescimento. Isso acaba engajando, como eu bem falei agora há pouco, engajando ele a entender que a empresa está promovendo um ambiente seguro para ele, para essa família. Então, está mais na mão do gestor, está mais na mão da sua liderança imediata fazer isso, do que de programas da própria empresa, né. Claro, a legislação vai fazer assim: "Ah, você tem direito a tal coisa, uma saída, um acompanhamento", isso é legislação, né. A legislação tem a própria letra fria da lei, a gente não precisa nem explicar ela, porque ela explica por si só. Mas o cuidado, o toque em si de dizer: "Pô, cara, vai lá, eu seguro a onda para ti", isso está muito na mão do gestor. E muda todo o jogo, e muda todo o jogo. Algumas situações em específico, quando, tem reunião de pais, né, pouco se incentiva, por exemplo, um pai ir numa reunião de pais. Mas, Uhum. hoje é mais frequente. Recentemente, na escolinha do Alexandre, eu vi essa cena, eu vi casais,
né? Eu confesso até que eu não sei se todos casados ou não, até pouco importa isso, mas eu vi casais, eu vi pai e mãe, presentes na reunião, com raríssimas exceções, só o pai, só a mãe, e certamente porque naquele instante um dos dois não podia estar mesmo, porque estava distante, estava viajando, mas tinha uma vontade genuína de ambos estarem. Então, esse tipo de incentivo está muito na mão da liderança imediata. A gente não pode simplesmente transferir para a empresa, não existe um programa formal. Poxa vida, a gente vai esperar um programa formal para tomar uma atitude? É. Quando que esse gestor vai ser punido? Quem vai, aliás, vou ser mais ousado, quem vai se atrever a punir esse gestor que está conferindo um espaço na agenda dessa pessoa para ela acompanhar o crescimento do seu filho e da sua filha, da promoção da sua família? Quem vai ser ousado, vai ser louco de fazer algo contrário a isso? Isso. E se o fizer, quem que não vai ficar no mínimo enlouquecido, enfurecido com uma situação dessa, né? Então, tá muito mais na mão de atitude, da liderança imediata, e claro, funciona assim com programas melhores institucionalizados, né, desde de 30 dias, enfim, de licenças nesse sentido, mas não precisa, muitas vezes, sendo bem honesto com vocês, não precisa, a maior parte das vezes não precisa, está muito na mão do dia a dia, muito na mão da gestão imediata, que tem medo. E aqui encorajo meus pares, encorajo meus colegas, não tenham medo, encorajem pares de promover esse tipo de ação. É importante. Poxa, eu digo por mim, a pediatra do Alexandre, que a gente, inclusive, depois de tanta andança, a gente conseguiu juntos identificar a melhor pediatra para que atendesse às nossas necessidades e, portanto, as do Alexandre e vice-versa, né? Foi uma missão junto de família. Então, conhecer pelo nome, não só a mãe, né? Muitas vezes só se conhece a mãe, então se transfere muito para terceiros uma responsabilidade que é nossa, da liderança imediata. Está na nossa mão fazer isso. É tão simples, não é difícil, mas a gente tem que ser um pouquinho ousado e fazer. Uau. Isso aí faz parte é até uma mudança de É. paradigmas, né? A mudança Total. de paradigmas na paternidade corporativa. E é incrível essa iniciativa, porque isso vai mexer com as pessoas mesmo, né. Sim. Veja, eu, por exemplo, não tenho muita vergonha. Há tempos atrás até ficava, né, meio até encorajado, "Oh, preciso ir ao médico". Hoje eu comunico, né, graças a Deus a minha posição me permite isso, mas eu também, até com os meus aprendizes eu faço isso, falo: "Não me peçam esse tipo de coisa, me comuniquem. Eu só preciso saber onde vocês estão para no mínimo pelo mínimo da responsabilidade que eu tenho sobre vocês. É. Mas não me peçam esse tipo de coisa, né, me comuniquem apenas, né. E eu encorajo muito, por exemplo, vou ao médico por conta própria, vou ao médico levar o Alexandre, vou ao médico acompanhar alguém da minha família, não tem como. Novamente, isso gera senso de proteção familiar, Com certeza. né. Não precisa de um programa institucional para isso. Muitas vezes, novamente repito, parece repetitivo, exaustivo, mas é importante ser dito, a gente espera, às vezes, como líderes, programas institucionais. Não precisa de nada disso, o que a gente precisa é de encorajamento, de coragem para ser ousado e fazer. Tá na nossa mão, é fácil, não é difícil. A gente conversa muito sobre a gente conversou muito com a Andréa, né, a Andréa Bezerra de Albuquerque. Ai, que Ela legal aí, ó, ao vivo aí, ó. Ó o encorajamento aqui. É encorajamento ao vivo aí, ó. Isso é legal. É, gente, a vida como ela é assim, né. A vida ao vivo é assim, isso é legal. E nem foi Grava combinado isso aí, ó. não, a gente grava de noite para que a gente possa, como a gente não tem rede de apoio, a gente grava de noite, para que ele é o horário que ele tá dormindo já, né. E olha aqui, ó, Uhum. eu olhei na câmera, mas eu não quis encerrar para não te interromper. E eu só vi a E cortininha mexendo ali, falei: e "Ai, tá que horas entrando". você vai dormir agora? Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Bom, filho, Ô então ele Bressan, vai participar no finalzinho aqui. ô É. Bressan, e já a gente chegando no final aqui, que mensagem que você pode deixar. Agora eu senti realmente, assim, a mensagem de encorajamento
para os gestores, para a liderança. Só que hoje você está nos 2 papéis, né. Você está tanto na gestão, na liderança e você está como um pai de um menino pequeno ainda, que é aqui, ó, o caso que a gente passa, né. O Nick é pequeno, a gente fala do trabalho, eu tô falando longe do microfone. A gente tá no trabalho, a gente tá aqui no nosso projeto. Como é que concilia tudo isso? Né, porque, assim, às vezes eles podem achar assim: "Ah, mas é fácil falar". Não, mas e fazer, como é que é? Porque você tá nessas 2 posições, né. Sim. Olha, vou dar um retrospecto da nossa semana aqui como família, né. 2 semanas atrás até a gente estava se falando, eu estava dentro do avião, né. Aham, aham. Eu cheguei no domingo pela manhã, ficamos um dia aqui, na segunda-feira, passamos juntos aqui, na terça-feira minha esposa já a Ana já foi viajar, semana que vem ela vai também viajar, fica um período extenso fora, se não me engano, vai dar 20 dias aí fora, depois ela volta, depois eu viajo, e assim, e não é fácil e tá tudo girando, né. Então, como pai, o que que eu digo? É possível, a gente tem que se organizar, tem que ter muita comunicação, tem que ter muita paciência, porque a gente sabe que lidar com os ferinhas aí, alguém que está aprendendo a lidar com sentimentos, lidar com, frustrações, lidar com enfim, ela está aprendendo a lidar consigo mesma, né, então É, testa a gente no limite, e essa é a função deles, testar limites da gente para que a gente imponha limites para eles, limites positivos para que sejam adultos, prósperos e que tenham também saibam quais são os seus limites para se proteger e proteger os demais, isso é muito importante, a gente tem que saber falar um bom não, não é ser um bom pai ser bonzinho, saber um bom pai saber dizer o não na hora certa também, isso é muito importante. Dá para se organizar? Não é fácil, mas a gente tem que, entender de que é possível para todo mundo, né. Você vê, esses retrospectos da minha nossa semana aqui foi bem isso. Tá todo mundo viajando, tá todo mundo com sua vida profissional em curso, tá tudo certo. Enquanto, a gente estava no primeiro behind the scenes aqui agora há pouco, eu tenho um colega nosso aqui da empresa que ele toda vez que ele me vê, ele relata uma cena que eu mesmo contei para ele, que o Alexandre estava doentinho, não estava conseguindo ir na escola, ele vomitou, e aquela tal coisa, eu estava em reunião o dia inteiro, headset pendurado o dia inteiro no eu tinha um headset de Bluetooth, até quebrou inclusive, por causa de um vômito, mas eu estava com o headset o dia inteiro, telefone o dia inteiro, eu estava cuidando dele, eu dei alimentação para ele, cuidei de fralda dele, eu limpei ele, limpei chão, e eu mesmo só consegui me cuidar por volta das 4 horas da tarde, consegui trocar de roupa. Eu estava azedo, né, literalmente azedo de vômito. E eu relatei isso para ele, perguntou: "Bressan, como é que você tá aí?" Eu falei assim: "Olha, rapaz, eu tô azedo." Né, "Você tá bravo?" Eu falei: "Não, eu tô literalmente azedo, o moleque vomitou em mim, eu não consegui trocar de roupa", né, e nisso eu estava com ele no colo e fazendo as coisas, né. Naquele instante, Ana, tinha trocado de emprego, ela foi demitida após licença maternidade, mas logo na sequência, um mês depois, já conseguiu recolocação, até graças a Deus melhor. Mas a gente teve que se dividir, né, a gente teve que eu estava em home office, uma coisa que ajudou bastante, mas a gente teve que fazer diferente. Então o convite que eu faço para os pais de se comunicarem, ter bastante paciência, de entenderem que a criança precisa da gente, que a gente vai ter as nossas necessidades como profissionais, mas a gente não pode esquecer que, não é só isso, né, porque no fim, quando não surge mais o espaço para a gente dentro da empresa, a gente sai, seja porque saímos ou porque fomos saídos, a gente volta para casa e quem nos recebe é a família. exato. Esse é o nosso porto seguro, são essas pessoas que nos recebem. Então, por exemplo, esses tentando buscar debaixo da mesa aí, não sei o que, enfim, mas dá trabalho? Dá, mas na hora que a gente precisa, na hora que a gente está de cabisbaixo, na hora que a gente está até com um senso de derrota, quem coloca para a gente para Nossa, cima é a nossa família. As ex empresas, como eu falo isso abertamente, falo para os meus funcionários, falo para quem quiser ouvir, isso é uma opinião pública que eu não abro mão. As empresas são o caminho da prosperidade e não a prosperidade em si. Parece a mesma coisa, definitivamente não é. Então, como pai, a mensagem é: a gente tem que prover esse caminho da prosperidade
mas trazer a prosperidade para dentro de casa. E como liderança, reforço, não esperemos ações institucionais. O cuidado, o afeto, a empatia. Muito a Andréa, já que ela me citou e gentilmente me citou algumas vezes, também cito tudo que ela, como uma mestre no tema, que aprendo sempre muito com ela, e há muitos anos, há longa década, aprendo com ela. O tratar não é como a gente gostaria de ser tratado, é como o outro precisa ser tratado, né? Não adianta a gente, e já vivi essa situação, de simplesmente não ter o olhar do que está acontecendo no dia a dia, e às vezes a pessoa está com um filho de 3, 4, 5 anos em casa sozinho porque não tem ninguém para cuidar. Você vai admitir essa pessoa dentro da empresa, né? Com que cabeça você consegue admitir uma pessoa dessa tentando produzir? Essa pessoa não vai produzir. A gente tem que dar soluções. Então, não esperemos por programas institucionais. Muitas vezes eles não virão, porque nem tem como serem implantados. Uhum. É a gente, é na ponta, é no dia a dia. Sejamos ousados, sejamos corajosos de dizer, putz, está na minha mão, vou resolver. E lembrando que os filhos crescem, né, gente? Então, assim, a gente poder viver esses momentos com eles é fundamental. Daqui a pouco eles crescem. Daqui a pouco essa fase passou, essa fase mais importante da vida deles passou, e eu digo mais importante porque isso vai refletir no adulto, né, de amanhã. Hoje nós somos Sim, reflexo das crianças que fomos, então eu acho que a gente poder fazer algumas coisas diferente, né, eu não sei se dizer melhores do que os nossos pais, mas diferente, né, com o momento atual que a gente vive hoje do mercado e até como ser humano melhor, eu acho que o objetivo é esse, assim, sermos melhores como pais e mães, né. sim, sim. E é E isso, dá né. para ser, e dá para ser. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer alguns elogios públicos aqui, né? Acho Ó, que Por favor. muito do que eu penso, muito do que eu sou, devo aos meus pais, né? A gente está falando de pai, meu pai Irineu, que é um lutador nato aí, que lutou muito pela gente, que faça essa homenagem pública a ele, né? Para minha própria mãe também, Maria, e não menos importante também Ana, que uma leoa, como eu já citei no episódio anterior para o meu pequeno aqui também, que é uma mãe zelosa, ciumenta para dedéu, mas que cuida com absoluto amor e carinho do nosso pequeno aqui, que faz um excelente, brilhante trabalho também. Essas pessoas são muito importantes para mim e fomentam esse caminho da prosperidade, como eu bem disse. que Isso aí, lindo, lindo. adorei. Homenagem pública. Isso é muito É isso aí. importante, isso é muito importante. Gente, adorei o papo de hoje, obrigado vocês 2, né, de trazerem não só falar porque, eu acho que é mais fácil falar da parte comercial, da parte business, né, porque a gente até veste uma roupa para ir para rua, né, em casa a gente tá sem máscara, sem Sem maquiagem, uniforme. sem uniforme, então eu quero agradecer vocês 2 de terem compartilhado momentos tão único de vocês, da vida de vocês e eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo com o coração aberto se emocionaram com as histórias Sim. e com as vivências de vocês. Obrigada mais uma vez por vocês fazerem momentos para os nossos filhos diferentes. É isso Oi, que a gente agradece a oportunidade de a gente tá poder falando. compartilhar a nossa experiência, né? Pra gente se conectar. E com a vida ao vivo, aí, esse é o mais gostoso, né? Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. É isso, home office ao vivo. O home office ele tem seus desafios, né, porque, Oh, Muitos. nossa, não é fácil. Não é fácil, porque o ambiente está misturado, né? Ai, mas é bom Você demais. está no ambiente controlado, fica muito mais fácil, né? É verdade. exato. Essa é a Legal. emoção da vida. Bressan, pra gente finalizar, deixa os seus arrobas, onde que o pessoal te encontra. Ao contrário das outras vezes, o meu arroba no Anderson Bressan no Instagram já está mais abastecidinho, inclusive com os vídeos aqui que você gentilmente tem publicado aqui, aos pouquinhos a gente vai publicando aí, quero agradecer por isso também. E no LinkedIn, Abressan, né? Anderson Bressan, mas o endereço curto, Abressan, também com M de Maria ao final.
vocês podem me encontrar lá, e justamente todo esse material aqui também, que quando assim que eu já publicado, eu já reposto lá também, e outras cositas más também. Excelente. Adorei, amor. Vocês encontram no @AndréCoalho1 e LinkedIn André Coalho. Maravilha. Meu arroba é o Gabi Zaleski. Esse aqui foi um episódio emocionante. Todos são quesitos especiais, mas esse aqui, meu coração tá em paz. Obrigada, tá? Maravilhoso. Vocês. Obrigado, Bressan. Obrigado, Obrigada a todo mundo. audiência. Obrigado, amor. Obrigada. E até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, cara. Tchau. Obrigado.